Meus irmãos, abramos a palavra de Deus em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 12 ao 23. Carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Tessalônica, primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 ao 23. A palavra de Deus nos diz exatamente assim: E rogamo-vos, pois, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor e vos ademoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que ademoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extinguais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência de paz, abstende-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar nessa hora, irmãos. Vamos orar por aqueles que estão com uma necessidade extrema e também orar por uma igreja co-irmã, eu creio que é do conhecimento dos irmãos. Na noite do último sábado partiu para estar com o Senhor o missionário Davi Miranda, que é o fundador da igreja Deus é Amor, e nós vamos orar pela família deste servo do Senhor, para que Deus conforte neste momento de dor também, apesar das nossas divergências teológicas, mas era um servo do Senhor, e com certeza o Senhor para si o recolheu, e nós oraremos para que o Senhor conforte a família, bem como esses pedidos de oração que aqui estão. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Eu quero, nesta hora, agradecer a Deus por esta rica oportunidade em voltarmos aqui. Os irmãos podem tomar assento. Nós já lemos a Bíblia Sagrada. Pastor Sérgio fez a leitura do texto que nós iremos trabalhar com ele esta noite. Então os irmãos estejam à vontade. Você que está em casa, a nossa cordial saudação a todos, em casa, no trabalho, no seu veículo. Deus tem uma palavra para o seu coração. Eu creio que os irmãos estavam com saudades de voltar aqui hoje, depois do momento glorioso que tivemos aqui no domingo. O Senhor, mais uma vez, nos fez sentir a sua presença, a glória do Senhor esteve mais uma vez conosco, e o nome de Deus pôde ser glorificado. Nós queremos nesta oportunidade trabalhar neste texto que nós lemos, e eu creio que Deus tem algo para o meu e para o seu coração nesta noite. Nós, olhando para a Bíblia, para a igreja do Senhor, e nós não temos como desvincular
ou deixar de comparar a igreja com uma família. E Paulo escreve aos irmãos tessalonicenses, alertando a eles quanto a um bom relacionamento que eles deveriam ter como família. Não há como uma família ser bem-sucedida, ser equilibrada, se ela não tiver em seu seio um bom relacionamento entre os seus membros. Por isso, então, nós vamos nesta hora ver a importância dada pelo apóstolo a orientar os irmãos, a igreja que estava estabelecida em Tessalônica. Então não há família saudável se não existir nesta família um relacionamento também saudável. Bendito é o nome do Senhor. E Paulo, ele olhando isto, creio com esta visão, ele usa um termo que faz nos entender a importância que o apóstolo dava à igreja como família, como corpo do Senhor, tanto que em suas cartas, o termo que ele utiliza, tratando a igreja, tratando os seus pares de irmãos, ele utiliza esse termo pelo menos 60 vezes em suas epístolas, em suas cartas, sendo que 27 vezes, ou quase 50% da totalidade que ele utiliza desse termo irmãos, ele utiliza na primeira e na segunda carta que escreve aos irmãos em Tessalônica. Então, nós vamos nesta noite buscar aqui um entendimento de que o Senhor tem para nós. Aqui Paulo, depois de falar sobre a esperança futura dos salvos, daqueles que aguardavam o retorno de Cristo Jesus, ele começa ou ele conclui a carta falando ou tratando de alguns aspectos práticos para a vida ou para a comunhão, acerca da comunhão em família que os irmãos deveriam fazer, praticar e vivenciar. Então, pelo menos aqui, ao encerrar essa carta, ele aborda alguns aspectos do relacionamento da igreja, dos irmãos. O primeiro dele que nós podemos ressaltar está aí nos versículos 12 e 13, onde trata do relacionamento dos crentes com a liderança da igreja, dos crentes com o ministério, com os obreiros que trabalham na responsabilidade de ministrar a igreja do Senhor Jesus. Segundo, nós podemos ver nos versículos 14 e 15, ele trabalha então a relação ou relacionamento entre os crentes, entre os irmãos, o relacionamento dos crentes entre si. Ele trabalha ainda a relação dos crentes com Deus. É o que nós podemos ver a partir do versículo de número 16, 17, 18, 19 e também o versículo 20 e 21. Nós podemos ver ele tratando aqui também do relacionamento, lá mais no final deste capítulo, do relacionamento da liderança da igreja com os crentes. Mas eu quero tomar a liberdade de me ater esta noite aos versículos 14 e 15, e aqui nós procurarmos extrair algo que com certeza Deus tem para nós, que vai nos edificar, nos auxiliar no caminhar que estamos tendo neste mundo,
tão corrompido, tão cheio de problemas, tão cheio de adversidades, de intrigas, de brigas, de dissensões, mas a igreja precisa permanecer unida, pois nós somos um povo que fomos comprados no precioso sangue de Jesus Cristo, e Ele estabeleceu pelo seu poder a igreja santa, pura, imaculada, e que terá ou tem já garantido o direito de morar nos céus com o Senhor. E para que isso aconteça, é necessário que eu e você portemos, vivamos na prática aquilo que a Bíblia nos ensina, e pelo que Paulo se preocupou em orientar os irmãos em Tessalônica. E nós temos a liberdade e o privilégio de, nesta noite, também meditarmos nesta palavra e sermos orientados por Deus, sermos admoestados pelo Senhor de como devemos viver no relacionamento entre eu e o meu irmão, no relacionamento entre os servos de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Paulo faz uma transição da maneira que os crentes devem tratar a sua liderança para o modo em que os crentes devem se relacionar entre si. Ele passa a aconselhar a igreja em Tessalônica, os irmãos, a respeito da forma de tratar alguns que tinham alguns problemas, algumas dificuldades espirituais, de forma que ele especifica aqui algo que nós vamos observar e tirar lições para o nosso dia a dia, para o nosso viver diário. O confronto e a exortação não são tarefas exclusivas da igreja ou do pastor da igreja, da liderança da igreja. O pastor reverendo Hernandes Dias Lopes, no seu comentário das cartas de Paulo aos Tessalonicenses, ele faz uma citação de William Hendrickson, que diz assim: William Hendrickson corretamente afirma que a disciplina mútua deve ser exercida por todos os membros. A disciplina mútua, o cuidado, a preocupação minha para com o meu irmão, ela deve ser um exercício, um exercitar diário na minha vida de crente, de servo do Senhor, de igreja de Cristo, pois eu não posso ser egoísta, lembrando que todos nós formamos um corpo do qual a cabeça é Cristo, e assim devemos viver. Se o dedo estiver machucado, o corpo todo irá sentir a dor, irá sentir a deficiência, da impossibilidade às vezes do movimento ou algo parecido. Portanto, meus amados irmãos, estejamos atentos, pois esta responsabilidade não é somente do pastor, não é somente do ministério. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 15 e o versículo de número 14. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Vamos ver o que nos diz a palavra de Deus nesta passagem que a Bíblia nos traz. Glória a Jesus, bendito é o Senhor. Romanos, capítulo 15 e o versículo de número 14. Glória seja dado ao nome do Senhor. Todos encontraram? Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondades, cheios de todo conhecimento, podendo
admoestar-vos uns. Paulo está dizendo aos irmãos em Roma que ele estava certo a respeito deles, que aqueles irmãos, eles estavam cheios de bondades, cheios de todo o conhecimento, de tal forma que eles tinham a liberdade de admoestar uns aos outros. Assim devemos viver nós, os servos do Senhor, que aqui estamos vivendo em pleno século 21, um século onde a era digital, aonde a tecnologia, a informação corre com a rapidez extraordinária e as pessoas estão retroagindo em seus relacionamentos interpessoais. Nós ouvimos aqui ontem, na abertura do nosso simpósio para professores e colaboradores da escola bíblica dominical, há famílias hoje que não se comunicam mais, não conversam mais no tete-a-tete, eles comunicam através das redes de computadores, é por mensagem, é por WhatsApp, é pelo Facebook, mas a Bíblia continua dizendo que nós precisamos adquirir conhecimento. E que conhecimento é este? Conhecimento da palavra de Deus, conhecimento do Deus verdadeiro, conhecimento do como viver para agradar a Deus. E tendo este conhecimento, temos então a liberdade de deixar de lado este negócio e voltarmos a um relacionamento verdadeiro de irmãos, de poder abraçar o meu irmão e dizer: meu querido, eu estou orando por você, eu sei que a luta não está fácil, mas você não está sozinho. A Bíblia, a palavra de Deus nos diz que aqui nós teríamos aflições, mas o Senhor nos alerta, nos anima, nos encoraja. Tem de bom ânimo, eu venci. Meu irmão, eu estou contigo. Meu irmão, eu estou caminhando contigo. Este relacionamento precisa existir entre os irmãos. A falta de comunicação, a falta de um bom relacionamento entre as famílias, entre as pessoas, está destruindo lares, está enfraquecendo a família, está distanciando os irmãos, está alongando os parentes. Mas o Senhor nos alerta nessa noite, pela sua palavra. Vamos voltar ao que a Bíblia nos ensina e aprendermos como devemos servir ao nosso Deus. Glória a Jesus. Os membros da família devem aprender a ministrar uns aos outros, a admoestar uns aos outros. Os membros mais velhos devem ensinar os membros mais novos e encorajá-los quando estiverem passando por dificuldades. Mas esse distanciamento, principalmente dos mais jovens, que às vezes, e eu observei isso algo, irmãos, e está dentro da nossa casa, está lá na sala de casa, está lá na sala da tua casa, meu irmão, está lá na sala da minha casa. Às vezes tem 5 membros da família e você olha, cada um está com o celular em suas mãos, olhando uma mensagem, mandando uma mensagem, olhando o que está acontecendo pelo mundo e esquecendo de olhar o que está acontecendo dentro da sua própria casa. Mas a palavra de Deus nos orienta. Busquemos conhecimento, busquemos, irmãos, estar atentos para estar cheios de bondade, de conhecimento
de Deus para poder ter o que conversar, e a nossa conversa, pelo Espírito Santo de Deus, produzir fruto na vida do meu filho, na vida da minha esposa, na vida do meu esposo, na vida do seu parente, do papai, da mamãe, do seu colega de trabalho. Voltemos para o que a Bíblia nos ensina. Pelo amor de Deus, façamos isso com urgência. E às vezes, principalmente os jovens que são atacados, bombardeados por estas facilidades, por tudo isso, às vezes não querem mais ouvir os mais velhos. Quando o papai quer falar alguma coisa, ele acha que o papai está desatualizado, que a mamãe está desatualizada, não está vivendo na mesma página que você. Mas eu quero dizer para você uma verdade, jovem, adolescente, e até muitos de nós de mais idade, que temos entrados por esse caminho. Papai e mamãe podem até estar desatualizados em relação à tecnologia e aos processos de comunicação atuais deste mundo odierno, mas eles têm em suas mãos, e muitos deles, o que sabem fazer, ou até aprenderam, foi lendo aqui. E aqui tem informação que te ajuda a chegar nos céus, que te mostra o caminho para chegar lá. Enquanto outros que estão aí tão atualizados, a Bíblia diz que estão indo de mal a pior, caminhando de passos largos em direção ao abismo. Mas estejamos atentos e aprendamos com a palavra de Deus. Abra sua Bíblia na carta de Tito, capítulo de número 2. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso, de que os mais velhos precisam ajudar os mais novos. Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tito capítulo 2, versículos 3 ao versículo de número 5. Glória seja dada ao nome do Senhor. Olha só o que diz: as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, e serem moderadas, castas, boas donas de casas, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Bendito é o nome do Senhor. Eu não estou aqui trazendo para o meu irmão, para a igreja do Senhor esta noite, uma teoria qualquer, um tema qualquer, que pode te trazer uma euforia ou algo novo, como uma descoberta extraordinária. Mas a Bíblia já há muito tempo dizia que aqueles que têm mais idade já têm experiência suficiente com Deus e de vida para poder ensinar os mais jovens, seja as mulheres ensinando as moças mais jovens, as jovens senhoras, seja os homens ensinando os jovens o que devem fazer. E isto, muitos por aí têm mudado alguma coisa,
e colocam agora esta responsabilidade toda sobre o ombro do pastor da igreja. Mas seria impossível, seria desumano ficar aqui na sede. Nós nos reunimos em média semanalmente, por volta de 1.200, 1.250 pessoas nos reunimos aqui. Como poderia o pastor da igreja chegar em um por um para estar fazendo isto que a Bíblia diz? Mas o Senhor, Ele é extraordinário. O Senhor, Ele conhece e sabe como fazer para que a igreja caminhe, para que a igreja prossiga, para que o corpo de Cristo possa ser vitorioso a cada dia. O que precisamos então é ouvirmos o que a Bíblia nos ensina, o que a Bíblia nos mostra, e assim então caminharmos em direção aos céus. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Efésios, capítulo de número 4, versículos 11 e 12. Eu quero ler com você também nesta noite. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Aleluia, glória seja dada ao nome de Jesus. Paulo ensina também que os líderes equipam os membros para o serviço do ministério. Glória a Deus. Temos aqui, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Por que ele deu? E quem foi que deu? Quem deu foi o Senhor. Ele mesmo deu. E ele deu por quê? Olha o que diz o versículo de número 12: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então isso é uma tarefa de toda a igreja, de todo membro desta família, a de mostrar uns aos outros. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Em muitas igrejas nós podemos ver, porém, hoje, que os membros acham que os pastores, que seus obreiros, por serem assalariados pela igreja, devem fazer a obra por eles, enquanto eles ficam de braços cruzados, só observando. Mas eu quero dizer uma coisa a você, meu querido irmão: a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não tem nenhum membro atrofiado. Todos os membros precisam estar trabalhando em conjunto. Por isso o Senhor nos traz este alerta através de sua palavra. Vamos então fazer parte. Não fique como aquele inútil, aquele que não acha que não pode fazer nada. Qualquer trabalho que tem, qualquer necessidade que tem, deixa fulano fazer, ele ganha para isso. Mas você, eu, nós, antes de sermos obreiros, antes de sermos assalariados, nós fomos feitos filhos de Deus pela redenção em Cristo Jesus e participantes do corpo de Jesus Cristo. Glória para sempre seja dada ao nome do Senhor. Paulo passa, a partir do versículo de número 14, a nomear alguns membros especiais da família que precisam de ajuda pessoal. E ele destaca aqui pelo menos 6 atitudes que devemos ter uns para com os outros
dentro da igreja. Não teremos tempo de falarmos sobre essas 3 atitudes ou finalizarmos esses 2 versículos, mas vamos aqui até onde o Senhor e o tempo nos permitir nesta noite. Glória seja dado ao nome do Senhor Jesus Cristo. Ele diz no versículo 14: rogamos-vos, pois, irmãos, rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros. A primeira atitude que nós devemos ter é a de admoestar os desordeiros, os insubmissos. A igreja deve ser uma família ordeira. Na igreja em Tessalônica estava acontecendo algo, que algumas pessoas estavam se rebelando contra o ensino do apóstolo Paulo. Você vai poder ver isso depois na segunda carta, no capítulo 3, versículos 6 a 11. Paulo orienta os crentes a não andarem em comunhão com estes desordeiros, mas simplesmente a orientá-los, a buscar, alertá-los, a admoestá-los para que mudem de atitude. E a palavra grega usada aqui é atactus, encontrada somente no Novo Testamento, e originalmente refere-se àqueles que não mantinham uma posição apropriada nas fileiras de um exército ou no grupamento do exército. Ele ficava fora da ordem, ele ficava desordenado. Esta palavra então traduz na prática isto aí. Nesta mesma linha de pensamento, Fritz Hennecker diz que áticos significa sem ordem, desordenadamente, fora de alinhamento. A palavra era primeiramente um termo militar utilizada em relação aos soldados, mas depois começou a ser utilizada de forma mais abrangente, mais genericamente. Nessa passagem, a referência especial que nós podemos ver é que parece que é a preguiça, a negligência do dever, atitudes que caracterizavam certos membros da igreja em Tessalônica. Mas Paulo orienta que devemos então admoestar estes que às vezes estão fora de ordem, às vezes estão andando desordenadamente. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque muitas vezes nós vemos alguém querendo admoestar, alguém querendo dizer alguma coisa, mas o que nós vemos na realidade são muitas vezes eu e você querendo com curiosidade ou com interesses alheios intrometer na vida de outrem, querendo descobrir alguma coisa, e não com aquele pensamento do qual Cristo falou, que devemos levar a carga uns dos outros, que devemos orar uns pelos outros, que devemos amar uns aos outros como Cristo nos amou. Mas às vezes o que queremos é descobrir o que o irmão está fazendo de errado, é às vezes descobrir o que aconteceu para jogar ao vento. Mas que Deus tenha misericórdia de mim e de ti, que nós aprendamos que um corpo nunca irá querer maltratar ele mesmo, mas estejamos prontos ao ver alguém com problemas, com dificuldades, manquejando, desordenado, manquejando no que diz respeito ao servir a Deus, ao se conduzir como cristão,
queiramos então buscar o bem daquela pessoa, orando por ele, conversando com ele, aconselhando ele. E a Bíblia diz que até quando o seu irmão pecar contra você, é para que eu vou lá, então procure o meu irmão, converso com ele separadamente, tentamos chegar ali no entendimento de que nós somos corpo, e o corpo precisa estar saudável, e o que está acontecendo entre nós não agrada a Deus. A Bíblia diz que se eu conseguir perdoar e ser perdoado, eu vou ganhar o meu irmão. O corpo vai agradecer, a saúde virá novamente ao corpo, e a igreja continuará marchando no nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito é o Rei Jesus, que vive para todo sempre. Aleluia, glória a Deus. Que esse sentimento, irmãos, não venha existir entre nós, de querermos nos aproximar de alguém simplesmente para descobrir alguma coisa, para depois tripudiar, para depois maltratar com palavras, para depois jogar no canto ou ajudar a empurrar no precipício. Este tipo de atitude não pode fazer parte da família de Deus, não pode fazer parte da minha e de sua vida, pois nós fazemos parte do corpo de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. A segunda atitude que nós devemos tomar, que Paulo trata no versículo 14: consoleis os de pouco. Esta atitude é que quer dizer que nós devemos consolar aqueles que estão desanimados, aqueles que estão sem ânimo. Nós temos o dever, pelo que diz a palavra de Deus, pelo que Paulo rogou aos irmãos em Tessalônica, pelo que pela palavra o Senhor fala a mim e a você, é que nós devemos consolar aqueles que estão desanimados. Há crentes que se enfraquecem com as provas e perdem a alegria, perdem o ânimo, perdem o entusiasmo e começam agora a viver melancólico, triste, acabrunhado, desanimado. Bendito é o nome do Senhor. Estes irmãos, estes crentes não devem ser abandonados, esquecidos, mas devem ser consolados por seus irmãos, por mim e por você. Devem ser reanimados, precisam agora de ajuda. Pode ser alguns que ali estavam em Tessalônicas desanimados, porque estavam preocupados com parentes que haviam morrido. Eles agora estavam preocupados, não sabiam se encontrariam seus irmãos. Esses irmãos estavam tímidos, fracos de ânimo, que instintivamente temiam o pior, instintivamente temiam o pior. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aqui nós podemos ver que na tradução do original do que Paulo fala, ele diz de tímidos, são os desistentes da família, é aquele que é pobre de alma pequena,
tímido, são os desistentes da família, da igreja. Sempre vem o lado negativo, sempre vem as coisas tão difíceis, e quando as coisas se dificultam para ele joga tudo para o alto. Estas pessoas precisam ser encorajadas, e eu volto aqui ao que Paulo disse lá no versículo que lemos ao Romanos: precisamos estar cheios de bondade, cheios de conhecimento do céu, cheios de conhecimento de Deus, para podermos encorajar aqueles que estão desanimados, que estão parando, que estão sofrendo com as lutas que vieram, e eles acham que tudo acabou, e alguns até dizem: Deus não está me vendo, Deus não está me ouvindo. E Deus quer usar você, crente, para abraçar esse desanimado e ser um encorajador para ele. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus, glória seja dada ao nome de Jesus. O termo grego usado por Paulo é constituído de duas palavras: para, que é traduzido para próximo, e mútuo, que é traduzido como fala. Em vez de repreender, de exortar os desanimados ao longe, o melhor a fazer é aproximar-se dele com ternura, é demonstrar que ele é meu irmão, que ele faz parte da minha família, que a luta que ele está passando, eu estou sentindo com ele, e eu agora estou perto dele para encorajá-lo em Cristo, que a luta vem, mas ela passa, e eu não devo me desanimar, porque o Senhor virá. Como disse Jó: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. Aleluia. Então, irmãos, devemos estar próximos, devemos caminhar lado a lado, devemos andar perto daqueles que estão precisando de amparo, de ajuda. E o Senhor me traz a lembrança agora o que aconteceu com os discípulos que iam no caminho de Emaús. Imagine, pastor João, a tristeza era tão grande que eles não conseguiram reconhecer Jesus. A tristeza e o desânimo era tão grande que eles não conseguiram reconhecer a presença de Jesus caminhando com eles. Irmãos, há momentos da vida, há momentos da nossa vida que parece que nós estamos caminhando sozinhos, que não há nada por perto, há só um vazio. A luta é tão grande, a dificuldade e o problema nos afronta de tal forma que nós parecemos que estamos andando sozinho. E às vezes, quando você encontra com uma pessoa atribulada, está cheio de problemas, e eu acho que já aconteceu com você, de ver algo semelhante, você passa por ela, e às vezes você até cumprimenta, e ela não consegue te ver, ela não te cumprimenta, e você acha: será que fulano está zangado, está bravo comigo? Não, ele está como estavam os discípulos lá no caminho de Emaús, tão aterrorizados, tão desanimados com o fato de Jesus ter sido morto, crucificado. Eles ficaram agora sozinhos, que eles não conseguiram nem reconhecer, nem perceber a presença de Jesus caminhando com eles. E Jesus foi com eles, e de repente, depois que o Senhor despediu deles, eles descobriram que era o Senhor, e a alegria volta ao coração, o ânimo volta. Bendito é o nome de Jesus. Com o desanimado, querido, é preciso caminhar com Ele, e caminhando com Ele,
você vai encorajá-lo, como Jesus encorajou os discípulos. Caminhando com Ele, você terá condição de demonstrar que você está preocupado com Ele. E quando Ele olhar, por mais que por alguns momentos Ele não percebeu, Ele verá que você está ali, orando com Ele, padecendo com Ele, sofrendo com Ele. Isto faz parte da família de Deus, isto faz parte da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso deve fazer parte da minha e de sua vida. Nós temos um exemplo, e eu quero que o pastor Nelson me permita contar isso aqui. Ele contou para nós que nos 20 anos de pastorado dele, nós trouxemos o irmão Nilson aqui. E o pastor contou-nos um dia aqui, e vocês devem lembrar, que um dia que o pastor estava aqui orando, sofrendo com algo, buscando algo, precisava. Aquele amado servo de Deus e chegou: pastor, pode ir para casa que eu vou ficar aqui no teu lugar, orando e clamando para que o Senhor atenda o que o Senhor está pedindo. Às vezes nós estamos passando do lado, estamos passando até por cima, estamos atropelando quem está caminhando conosco, mas o conselho do Senhor para nós é que nós devemos também, irmãos, consolar os desanimados, caminhar com Ele, orar com Ele, sentir com Ele, sofrer com Ele, e Deus com certeza irá te abençoar de forma extraordinária. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. Eu quero nesse instante dizer a você que está me ouvindo, talvez longe daqui, pela internet, Deus está contemplando você aí aonde você está. O Senhor contempla a tua vida, o teu sofrimento. Você não está sozinho, saiba disso. Deus está olhando para você e tem intercessores orando por ti. Acalma o teu coração, confia em Jesus Cristo, porque isto é uma resposta que Ele te dá esta noite. Bendito é o nome do Senhor. Meus irmãos, eu quero ainda, pelo menos mais um dos pontos das atitudes que Paulo nos orienta aqui pela palavra de Deus. Ele diz ainda: sustenteis os fracos. Os fracos devem ser amparados. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós não podemos esquecer, irmãos, que tem alguns que são fracos, mas eles não podem ser deixados para trás. Bendito é o nome do Senhor. Havia na igreja pessoas fracas espiritualmente, e a palavra grega utilizada é asteneia, que significa doente, sem forças, fraco. Refere-se provavelmente a pessoas moral e espiritualmente ou espiritualmente fracas. Algumas estavam caindo na sedução da impureza sexual, outros estavam caindo nas garras do legalismo e perdendo a alegria da sua liberdade em Cristo. Vamos ver o que está escrito em 1 Tessalonicenses, do capítulo 4, versículos 3 ao versículo de número 8. Abra sua Bíblia e vamos ler a palavra de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor, que vive e que reina para todo sempre.
Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 ao versículo de número 8. Diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Paulo já havia alertado aos irmãos tessalonicenses com relação a estas práticas, por isso ele trata para que aqueles que estavam servindo a Deus, que faziam parte da igreja de Cristo, pudessem então amparar os fracos, não os abandonando, mas os exortando, caminhando com Ele. Glória seja dado ao nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja é um organismo vivo, o corpo de Cristo, ele mantém-se vivo e eficaz, e você e eu, para fazer parte deste corpo, desta família, precisamos observar isto que nós aqui aprendemos nesta noite. Pela misericórdia do Senhor, eu creio que Deus vai continuar falando a corações que ouviram esta palavra, que necessitam tomar uma atitude diferenciada a partir de agora. Pode ser que você até hoje está como aquele egoísta que não se preocupa com quem está ao seu lado, mas o conselho da Bíblia Sagrada para nós é este, que nós devemos nos preocupar, nós devemos estar admoestando os insubmissos, devemos estar consolando os desanimados, devemos estar amparando os fracos, porque assim o Senhor se agrada. Eu e você vamos cumprindo o nosso papel como servos do Senhor, e assim caminhando em direção ao céu. Glória seja dado ao nome do Senhor. Para encerrarmos, eu quero que você abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6. Glória seja dado ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. E eu gostaria que você lesse comigo este versículo da Bíblia Sagrada, aos Gálatas, capítulo de número 6 e versículo de número 2. Aleluia, bendito é o Senhor que vive e reina para sempre. Vamos lá, todos juntos, 1, 2, 3. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Lembre-se, você não está sozinho. A igreja não é só você. A igreja não sou só eu. Eu preciso entender que o Senhor congregou um povo, e no meio deste povo há diversas pessoas, há diversos membros deste corpo, desta família, e há momentos que eu estou bem e o meu irmão está passando por dificuldade. Eu preciso
preciso caminhar com Ele, me preocupar com o que Ele está vivendo e passando, orar com Ele, orar por Ele, estar com Ele, porque um dia eu posso estar sofrendo e Ele não irá me abandonar, porque como cristão que sou, eu construí um vínculo em Cristo com o meu irmão, que é a comunhão que temos em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos guarde em seu amor, que o Senhor nos dê graça para prosseguirmos a cada dia, observando o que a Bíblia nos ensina, o que a palavra de Deus nos traz, para podermos ser a cada dia melhor crente, melhor servo de Deus, melhor como igreja, e o que é mais importante, estar preparado para o dia em que o Senhor virá buscar a sua igreja. Aleluia.